Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Ariane Soares. Nessa série de vídeos Transforma Mundo, durante todo esse mês de março, o nosso papo vai ser especial com o tema mulheres. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram perguntando qual tema feminino as pessoas mais gostariam de ouvir aqui no canal. E dentre as sugestões que apareceram, eu escolhi 5 sugestões e cada segunda-feira, às 8 horas da noite, nós vamos falar sobre um tema diferente escolhido pelas pessoas lá no meu Instagram. O primeiro tema hoje, como vocês podem perceber, quem acompanha meu canal sabe que eu sempre abro o mês, sempre inauguro o mês com um convidado especial. Nós temos aqui já a Cíntia Muniz, Sulamita Guedes, Bruno Alvernaz, Jonas Letieri, Juan Gandra, Fábio Muniz. Nós temos vários convidados, amigos meus especiais, que eu trouxe aqui para o canal para falar um pouquinho sobre eles, para falar um pouquinho sobre o que significa transformar o mundo para eles. E hoje eu não tenho nenhum convidado especial, porque hoje o Transforma Mundo é comigo, porque eu percebi que todas as perguntas que eu faço para os meus convidados, todo aquele bate-papo que eu falo, que eu pergunto para eles, que eu falo sobre as experiências dele, eu nunca contei para vocês as minhas mesmas. Na verdade, eu nunca falei de Transforma Mundo de uma maneira pessoal. Então esse vídeo aqui, eu reservei o mês de março, o mês da mulher, um mês separado para comemorar o Dia das Mulheres, para falar um pouquinho sobre o que é transformar o mundo para mim, o que é renovar a mente para mim, como aquilo que eu faço transforma o mundo, como aquilo que eu faço me transforma. Então as perguntas que eu sempre faço para todo mundo, dessa vez vai para mim mesmo. E junto com essas perguntas que geralmente eu faço para as pessoas, eu tenho anotadinho aqui na minha colinha mais algumas perguntas que eu mais ouço a respeito de mim, a respeito da minha vida, a respeito das minhas mudanças. Tem algumas perguntinhas que eu ouço com frequência e eu anotei elas aqui para eu responder aqui nesse vídeo. Então vamos lá, me chamo Ariane Soares, eu sou a criadora desse canal. Aqui no YouTube, temos vídeos aqui, temos muitos vídeos aqui. Eu tenho esse canal desde 2017, se eu não me engano. Toda semana aqui nós temos um bate-papo, nós temos vídeos, conversas sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Eu também tenho outro canal no YouTube. Para quem não conhece, eu tenho 2 canais no YouTube. Eu tenho esse canal pessoal e eu tenho um canal profissional chamado Sou Filmes. Se você tiver interesse em se inscrever e me ajudar lá no número de inscritos, é um canal onde eu falo sobre produção cinematográfica, falo sobre como funciona o cinema por trás dos bastidores, falo sobre as pessoas que fazem os filmes e as séries que vocês gostam, falo sobre roteiro, sobre edição, sobre festivais, sobre produtoras, falo sobre projetos, criação de projetos audiovisuais, eu falo sobre tudo o que acontece no universo cinematográfico por trás das câmeras. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você também deseje se inscrever no meu outro canal. Esse outro canal, Sou Filmes, a gente tem um canal no YouTube, tem um Instagram, tem site, tem Facebook, e eu vou deixar os links todos aqui na descrição, caso você deseje curtir, se inscrever, comentar, tirar suas curiosidades, enfim. Esse é o meu trabalho, é o trabalho que eu executo hoje. Então estou apresentando aqui para vocês. Eu sou formada em artes cênicas, sou formada em teologia e sou formada em cinema. Minha primeira formação artes cênicas me deu a oportunidade de criar roteiros para espetáculos de teatro, atuar. Eu já fiz comercial de televisão, eu já fiz filme, eu já fiz muitas peças de teatro, já dirigi muitas peças de teatro, passei 5 anos ao lado do Juan Gandra, dirigindo a companhia CIA de Artes Impacto em Queimados, na ADEC, minha Igreja Amada do Coração.
Lá nós dirigimos espetáculos como Theo e os Olhos de Leordo, que foi uma adaptação de um livro infanto-juvenil, Peregrino, uma obra clássica do John Bunyan. Produzimos Liberdade, baseado na vida real da cantora Ellen Berrane, da Eritreia. Fizemos alguns outros espetáculos, fizemos vários musicais também, e foi um período maravilhoso na minha vida, que foi o período em que eu frequentava, em que eu congregava na ADEC com meu querido e amado pastor do coração, Osiel Nascimento. Me formei também em teologia, sou formada em teologia pelo IBADERJ. Comecei a fazer pós-graduação em ciências da religião, mas precisei parar porque foi o momento em que eu me mudei para Manaus. Mas antes de me mudar para Manaus, também me formei em cinema. Dirigi alguns curtas-metragens, desenvolvi alguns roteiros. No ano passado foi 2020, eu ganhei o prêmio de melhor roteiro escrito no FIC 2020, no FIC 2019. E, enfim, seguimos trabalhando. E sim, muitas pessoas me conhecem como bailarina. E também fui professora de dança por uns 10 anos, mais ou menos. Dirigi a Academia Aliance. Quem está me assistindo agora e é daquela época, dirigi a Academia Aliance. Tivemos alunos maravilhosos lá, com a minha amiga Paty Botelho, professores maravilhosos como Carlos Cunha, como Angélica, como Luciano. Enfim, foi um período maravilhoso na nossa vida. Então, isso é um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho do que eu faço. Minha irmã mais nova, Mariane, para quem conhece, ela me apelidou de Mulheres. Assim mesmo, no plural, porque ela fala que eu sou mais de uma mulher num corpo só, porque eu faço muitas coisas. Então ela sempre me chama de Mulheres. Enfim, e como é que aquilo que eu faço, outra segunda pergunta que eu costumo fazer, é como aquilo que eu faço transforma a vida das pessoas. As minhas formações, eu falo para vocês que as minhas formações, tanto a formação em artes cênicas, como a formação teológica, quanto a minha formação em cinema, todas elas, eu escolhi essa graduação, eu escolhi fazer esse curso, eu escolhi me formar, porque sempre foram áreas que eu atuei na igreja. Eu sempre atuei nessa área da igreja, nessa área artística dentro da igreja. Sempre atuei na área do ensino dentro da igreja e eu, Ariane, escolhi me profissionalizar nessas áreas. Coisas que eu amo fazer. Eu sempre amei fazer tudo o que eu fiz. Nada do que eu fiz ou nada do que eu faço, eu fiz somente por profissão, somente por mercado, somente porque pode me dar dinheiro, somente porque posso ou não ficar rica, posso ou não ficar famosa, posso ou não ser muito conhecida, não. Minha primeira opção, meu primeiro motivo para escolher as minhas profissões e as minhas formações sempre foi me aperfeiçoar no meu ministerialmente. A minha primeira escolha sempre foi essa. Eu sempre tive uma paixão missionária e todas as minhas formações profissionais foram com o intuito de me aperfeiçoar para o ministério e, consequentemente, profissionalmente na vida secular, eu também trabalhei e também desempenhei todas essas funções como desempenho até hoje. Hoje eu trabalho aqui, principalmente aqui na minha produtora, com o desenvolvimento de projetos audiovisuais, né? Ajudando roteiristas, pessoas que tenham roteiros, como é que elas fazem agora com esses roteiros prontos, como é que elas transformam esse roteiro no filme. Então, o meu trabalho hoje é fazer essa ponte entre um roteiro pronto, em ajudar pessoas a desenvolver roteiros e posteriormente transformar esses roteiros em projetos audiovisuais, para que esse roteiro ganhe vida, para que esse roteiro saia do papel. Meu trabalho principal profissional hoje, no momento, é esse. Além de estar no momento desenvolvendo um roteiro para uma grande produtora, trabalhando em parceria com uma produtora em São Paulo para desenvolver um roteiro de um filme cristão
que conta a história de um surfista brasileiro. Não posso entrar mais em detalhes. E estou desenvolvendo essa parceria com uma produtora de São Paulo. Então, hoje meu trabalho é esse. Então, assim, essa foi a minha escolha. Então, como objetivo de vida, eu sempre tive aquele comichão, né? Aquela formiguinha, como é que eu vou dizer? Aquela necessidade de fazer algo pelo reino, aquela necessidade de como é que aquilo que eu faço, como é que os meus talentos, como é que eu posso usar meus talentos em função do reino para ganhar almas. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, sim, meu primeiro objetivo sempre foi transformar vidas. Eu acredito e eu espero que já tenha transformado muitas vidas ao longo da minha jornada. Eu espero que eu transforme a sua vida ao longo da minha jornada, você que está assistindo esse vídeo, e consequentemente tudo isso transforma a minha vida. Consequentemente, tudo isso vai transformando quem eu sou. Tudo isso vai transformando a minha forma de pensar, tudo isso vai transformando a minha forma de agir, tudo isso vai transformando quem eu sou de uma maneira geral. Porque quanto mais eu faço isso, mais eu desejo fazer. Então, quando eu era professora de dança, eu fazia isso para a glória do Senhor. Quando eu dava aula de teologia, quando eu dava aula em seminário, eu fazia isso para o Senhor. Quando eu dirigia o espetáculo de teatro, quando eu escrevia, eu fazia isso para o Senhor. E agora no trabalho, especificamente para o cinema, eu também faço para o Senhor, porque eu aprendi na Bíblia que tudo que você fizer, faça como que para o Senhor e não para homens. Então, por mais que eu esteja desempenhando um papel, desempenhando uma função para homens, a primeira pessoa, acima de tudo, sempre é o Senhor. Tudo que eu faço é para o Senhor, mesmo que eu precise entregar para homens, mesmo que eu precise entregar para produtores, mesmo que eu precise entregar para clientes, mesmo que eu precise entregar para alunos, mesmo que eu tenha meta a ser cumprida, mesmo que eu tenha que cumprir um prazo, mesmo que eu tenha que cumprir um horário, mesmo que eu tenha que estar presente em tal reunião, em tal horário, com tal produtora. Mesmo que tudo isso aconteça, o meu primeiro objetivo sempre é fazer para o Senhor. Eu imagino no meu coração, tudo isso é para o Senhor. Então agora eu vou responder algumas perguntinhas que fazem ao meu respeito. Muita gente me fala sobre mudanças. Eu cresci no Rio de Janeiro. Quando casei, mudei para Queimados. Eu morava em Nova Iguaçu, em Austin, Nova Iguaçu. Quando casei, mudei para Queimados. Morei 2 anos casada, né? Morei 2 anos em Queimados. Nos mudamos para Manaus. Morei 2 anos em Manaus. De Manaus, voltei para o Rio. Fiquei 5 meses no Rio de Janeiro. E hoje, nesse momento, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, pode ser que você assista esse vídeo, sei lá, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos eu não esteja mais aqui. Mas no momento em que esse vídeo está sendo gravado, eu estou morando em Minas. E mudar não é fácil. Mudar não é nada fácil, mas a mudança mais difícil foi a primeira. A mudança mais difícil foi quando nós nos mudamos para Manaus. Nós mudamos para Manaus por causa do trabalho do meu esposo. Meu esposo trabalhava no escritório no Rio de Janeiro e ele foi promovido a líder do escritório, né? Foi promovido. A empresa estava inaugurando um escritório novo lá em Manaus. E nessa promoção, meu marido foi enviado para cuidar do escritório de Manaus. E foi aí que nós nos mudamos. Essa mudança não foi nada fácil. Quando ele chegou em casa com a notícia, eu fiquei arrasada, eu fiquei abalada. Eu fiz 1000 questionamentos ao Senhor. Poxa, Senhor, não podia ser para a capital do Rio, não podia ser para São Paulo, para Belo Horizonte, para Curitiba. Sei lá, mas para Manaus, Senhor, para Manaus, vou lá para o meio da floresta amazônica. No meio da floresta amazônica, literalmente, tá? Porque Manaus é uma cidade grande, Manaus é uma cidade linda, linda mesmo. Eu amei morar em Manaus, eu amei as pessoas que eu conheci em Manaus. Manaus é uma cidade hiper desenvolvida. Segundo o ranking, Manaus é a sexta cidade melhor para se morar no Brasil.
Manaus é uma cidade incrível, maravilhosa, super desenvolvida, mas quando eu falo que é uma cidade no meio da floresta amazônica, porque se você olhar no mapa mesmo, você desce ali no Google Maps, Floresta Amazônica, e no meio da Floresta Amazônica você tem uma cidade gigante, uma cidade enorme, uma cidade linda, no meio da Floresta Amazônica. Por isso que eu falo que fui morar no meio da Floresta Amazônica, porque a cidade é linda e maravilhosa, sexta melhor cidade para morar no Brasil, ela fica no meio da Floresta Amazônica. E foram 2 anos incríveis lá. Mas a mudança mais difícil foi essa. Mas uma coisa que eu tinha no meu coração e uma coisa que eu sempre orei: Senhor, eu fui honesta com Deus. Eu falei: Senhor, não quero ir para Manaus. Eu gostaria muito de sair daqui, gostaria muito de ir para uma outra cidade, mas Manaus, Senhor, Manaus está de brincadeira, né? Então, assim, eu conversei muito com Deus, eu falei que não queria morar para lá, não queria ir para tão longe, não queria atravessar o Brasil, morar 4.000 quilômetros de distância. Eu falei mesmo para o Senhor que eu não queria, mas cada vez que eu orava ao Senhor, que eu chorava com o Senhor, dizendo que eu não queria ir para Manaus, eu sempre finalizava a minha oração assim: Senhor, mas se essa é a sua vontade, e se é isso que você quer, muda o meu coração para que eu queira ir. Não que eu vá, porque assim, a primeira regra sempre é obedecer. Eu sempre estou disposta a obedecer ao Senhor, mas eu também não quero obedecer contrariada. E como é que eu faço para não obedecer ao Senhor contrariada, né? Não dá uma de Jonas: eu obedeço, mas reclamo porque eu estou obedecendo. Não. Então a minha oração sempre foi: Senhor, converte meu coração. Senhor, se é o Senhor que está enviando a gente para Manaus, converte o meu coração para querer, para aceitar, para gostar. Então o Senhor mudou o meu coração, porque eu desabafei com o Senhor as minhas emoções, eu desabafei com o Senhor os meus sentimentos, desabafei com o Senhor as minhas inquietações, os meus questionamentos, eu desabafei para Ele, desabafei para a pessoa que podia me entender, desabafei para a pessoa que podia me compreender, e Ele foi mudando meu coração. Então, quando eu cheguei, quando eu fiz as malas, enfim, em Queimados nós precisamos vender tudo. Nós vendemos tudo que nós tínhamos em casa. A única coisa que nós não vendemos foi a nossa televisão. Nossa televisão foi para Manaus pra gente porque era a única coisa que dava para levar no voo. Então nós vendemos tudo, vendemos todas as mobílias, tudo novinho. Uma das perguntas que me fazem, perguntas não, né? Comentários que me fazem é que eu não posso me apegar a coisas, porque de uma hora para outra, no estalar de dedos, eu tô indo embora. Então, assim, tivemos que vender tudo, era tudo novinho dentro de casa ainda. A gente tinha 2 anos de casado, vendemos tudo, colocamos as roupas na mala, colocamos tudo que dava para ser levado em malas. Nós levamos e desembarcamos em Manaus. Moramos 2 anos lá. A primeira adaptação, ela foi um pouco difícil. O primeiro mês foi um pouco difícil porque nós estávamos eu estava numa cidade completamente diferente. Eu não conhecia absolutamente ninguém. A única pessoa que eu conhecia era meu marido, não conhecia mais ninguém na cidade. Sérgio saía para trabalhar 8 horas da manhã, chegava em casa 7, 8 horas da noite. E eu ficava o dia inteiro em casa, né? Foi antes de começar a trabalhar, antes de tudo. Então, foi um período difícil. Eu me sentia sozinha, sim. Me sentia, às vezes, tinha vontade de chorar, chorava. Às vezes, desabafava com Deus, que eu estava me sentindo sozinha. Enfim, mas Deus sempre esteve ali comigo o tempo todo. Sempre me ajudando, sempre me capacitando, sempre me dando força, sempre me consolando. E me ajudando a me adaptar. Então, logo em seguida, 1 mês depois, eu comecei a trabalhar na minha produtora. Então, como lá eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, e de repente eu tive um baque de não fazer absolutamente nada, porque eu não tinha trabalho, lá eu não estava trabalhando, não estava estudando, não estava em ministério nenhum na igreja, não estava fazendo absolutamente nada. Eu brincava com os meus amigos de Queimados, que eu falava que eu ia entrar no meu ano sabático, depois de ralar tanto, depois de virar noites, escrevendo, ensaiando, trabalhando, enfim. Eu estava entrando no meu ano sabático, que eu não ia fazer nada para ninguém.
Mas a gente nunca consegue não fazer nada para ninguém, né? Então eu comecei a trabalhar para mim, foi lá que nasceu a Soul Filmes como produtora, foi lá que eu comecei a estudar sobre isso, como é que eu fazia para montar, foi lá que eu comecei a criar essa empresa que eu trabalho hoje, que é a minha própria empresa. Por enquanto sou minha única funcionária, mas em breve teremos mais pessoas aqui. Isso tudo começou lá. Pela primeira vez eu tive tempo para trabalhar para mim. O Senhor me deu, o Senhor me presenteou com esse tempo de trabalhar para mim. Fiquei 1 ano trabalhando só para mim mesma. Depois fui convidada para trabalhar numa agência de publicidade lá em Manaus. Trabalhei como diretora de criação na agência e então veio a pandemia. E nessa leva de demissões pelo mundo afora, eu fui uma delas. O Sérgio também foi um deles, da empresa que ele trabalhava lá. E enfim, resolvemos fazer nossas malas novamente e voltar para o Rio de Janeiro, porque nós estávamos no meio da pandemia, né? Foi logo no início de 2020, estávamos no meio da pandemia, não tínhamos previsão de arrumar trabalho lá em Manaus, porque estava todo mundo sendo mandado embora e ninguém ia ser contratado. Tínhamos uma reserva de emergência e não queríamos gastar toda a reserva de emergência, resolvemos fazer as malas e voltar para o Rio de Janeiro. Mais uma vez, nos desapegando de tudo que estava lá. Mas lá nós moramos em apartamento mobiliado, então assim, quando a gente não precisou comprar nada lá. Voltamos para o Rio de Janeiro, ficamos na casa dos meus pais, morei 5 meses na casa dos meus pais, até que viemos para cá, para onde eu estou hoje, Minas Gerais, interior, Além Paraíba, primeira cidade mineira, depois da Serra de Teresópolis. Viemos para cá e hoje estou aqui. Então sim, a primeira mudança foi a mais difícil, mas depois, quando nós entendemos que nós estamos no caminho do Senhor, que nós estamos seguindo exatamente aquilo que o Senhor preparou para nós, a gente se adapta fácil. A gente quer logo, Senhor, beleza, então vamos partir para outra. Voltar para o Rio de Janeiro não foi muito fácil, porque eu fiquei desempregado, o Sérgio ficou desempregado, então voltar para o Rio de Janeiro foi um pouco do sentimento de fracasso. Eu confesso que eu tinha um pouco esse sentimento no meu coração, de fracasso. Estou voltando para o Rio de Janeiro porque fracassamos. Esse foi o primeiro sentimento que surgiu no meu coração. Mas quando a gente confia no Senhor, de fato, não só confia de palavras, de mensagens ou de canções, mas confia com ações, confia na prática. Eu sabia que mesmo tendo esse sentimento de fracasso, eu sabia que eu estava exatamente no centro da vontade do Senhor. Então, nós voltamos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o Sérgio foi convidado a trabalhar numa nova empresa, foi convidado por uma grande empresa, foi convidado por um banco grande a abrir uma franquia e a própria empresa indicou a cidade que nós moramos hoje para o Sérgio abrir uma franquia. Então lá fomos nós de novo fazer as malas e chegamos aqui onde nós estamos hoje. A primeira mudança foi a mais difícil, mas as mudanças seguintes foram menos complexas, porque você vai se acostumando com a mudança. E eu acho que hoje, se por acaso a gente sai de Minas e vai para outro lugar, em 10 minutos as malas estão todas prontas. Em 10 minutos as malas estão todas prontas, em um dia essa mobília toda está à venda, em uma semana no máximo a gente está entrando no carro, entrando no avião, no navio, seja lá qual é o meio de transporte que a gente vai se mudar. Outra pergunta, eu já respondi várias perguntas de uma vez só, né? Fala sobre mudança, como foi fazer a primeira mudança, aquilo que eu falei, a primeira mudança foi a mais difícil, mas quando você tem certeza que você está fazendo a vontade do Senhor, isso prevalece, isso é mais forte do que o medo. Medo eu tive medo quando fui para Manaus, eu tive medo quando voltei para o Rio, eu tive medo quando vim para Minas. O medo sempre está no meio porque é novo, é desconhecido. O que eu não deixo jamais é o medo sobrepor.
Então eu tenho medo sim, mas ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu sei que é o Senhor que está comigo, eu sei que é o Senhor que está conduzindo a minha vida. Então, com medo mesmo a gente vai, com medo mesmo a gente faz as malas e vai para onde o Senhor tem nos levado. Você se adapta fácil? Eu ouço muito essa pergunta. Você se adapta fácil, Ariane? Ou então as pessoas afirmam, você se adapta fácil, né, Ariane? Sim, graças a Deus. Graças a Deus eu me adapto fácil. Graças a Deus eu não tenho problema com solitude. Diferente de solidão. Solitude é quando você não tem problema em estar sozinha. Não é problema estar sozinha. Eu gosto de estar sozinha comigo mesmo. Eu gosto de parar para assistir um filme, para ler um livro. Eu gosto de ficar aqui criando, escrevendo. Eu gosto disso. Eu gosto de estar sozinha comigo mesmo. Eu gosto de estar a sós com Deus. Então, assim, eu não tenho dificuldade de me adaptar no sentido de fazer amizades ou de precisar de pessoas. Não, eu faço amizades, claro. Eu conheci pessoas maravilhosas em Manaus. Estou conhecendo pessoas maravilhosas aqui em Minas. Mineiro é um povo que você bate 2 dedos de prosa e você já é amigo de infância. O povo bom de fazer amizade é esse tal de mineiro. Então, já estou fazendo amizades maravilhosas aqui em Minas. Em Minas nós estamos frequentando a Igreja Batista da Lagoinha e igreja maravilhosa, uma receptividade incrível. Eu já conheço pessoas ali que parece que eu conheço há anos ali na igreja. Então, qual foi a pergunta mesmo? Se eu não me adapto fácil. Então, assim, por isso eu não tenho dificuldade de adaptação. Porque no começo você está sozinha, né? Eu e Sérgio chegamos sozinhos aqui. Eu com ele comigo, ponto final. Mas eu não tenho essa dificuldade. Eu fico bem sozinha. Eu fico bem sozinha comigo mesmo. Eu gosto da minha companhia. Eu sou o tipo de pessoa que fico falando sozinha pela casa. Quando eu tô sozinha, conversando com Deus, falo alto, rio, conto piada, reclamo. Faço pergunta, respondo pra mim mesma e como se Deus estivesse comigo ali sentado. Enquanto eu, sei lá, tô fazendo almoço, tô fazendo alguma coisa na cozinha, tô lavando louça. Pra mim, o Senhor tá encostado ali na pia, batendo papo comigo, ou puxou uma cadeira e tá conversando comigo. O meu dia, quando eu tô sozinha em casa, é assim. Então, eu não tenho essa dificuldade de estar sozinha comigo mesmo. Outra pergunta, não sente falta da família e dos amigos? Sinto, gente, é claro que sinto. Eu tenho amigos maravilhosos que eu deixei no Rio de Janeiro, onde eu passei a maior parte da minha vida. São amigos que eu tenho até hoje, tenho um prazer enorme de recebê-los na minha casa. Teria tido um prazer enorme em recebê-los todos em Manaus. Tenho um prazer enorme em receber todos aqui. Sempre que posso, vou ao Rio de Janeiro matar a saudade de todo mundo. Sinto falta sim, sinto falta das pessoas, mas a gente carrega no coração. As amizades verdadeiras a gente carrega no coração. Para onde eu vou, eu sei que eu posso contar, eu sei que eu tenho amigos que posso telefonar, eu posso fazer uma videochamada, eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp, que eles estão sempre prontos para me ouvir, prontos para me acolher e vice-versa. A amizade é uma coisa que a gente carrega dentro do coração para qualquer lugar que a gente vá. Eu não tenho sua coragem. Eu já vi muito isso. Eu não tenho a sua coragem. Não é uma questão só de coragem, tá ok? Eu entendo quando as pessoas dizem que não tem a coragem, porque existem pessoas que são muito apegadas a pessoas, muito apegadas à família, são pessoas enraizadas onde estão, que amam o lugar que estão e não gostariam de sair. Não tem problema nenhum isso, né? A diversidade está aí para isso, somos pessoas diferentes. Tem pessoas que gostam de viajar pelo mundo, tem pessoas que gostam de estar no lugar que estão e tá tudo certo. Deus trabalha na vida de quem larga tudo e vai embora, e Deus também trabalha na vida de quem escolhe ficar. Então a questão não é só uma questão de coragem, é uma questão de aonde Deus te colocou. Deus quer você aonde? A questão é ficar aonde Deus colocou você. Se Deus enraizou você no lugar, se você está ali pela vontade de Deus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor e a sua vida vai transformar pessoas ali naquele lugar. Agora, se Deus quer te mandar para outro lugar, mas você não quer ir, aí nós temos um problema. Aí você precisa orar como eu orei, Senhor, muda o meu coração.
Quando o Senhor muda o seu coração, você não faz contrariada, você faz porque o seu coração foi convertido para aquela vontade. Eu não tenho só coragem, queria ter a coragem que você tem. Mais ou menos a mesma pergunta, né? A gente segue a vida, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente faz a sua vontade, a gente segue fazendo o que Ele quer. E o Senhor, Ele não dá, como a palavra diz, né? Ele não dá problemas, Ele não dá adversidades, Ele não dá nada mais do que nós possamos suportar. O Senhor conhece exatamente o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa forma de viver. O Senhor nos conhece e Ele sabe o que fazer conosco de uma maneira que você absolutamente pode confiar. Então não é uma questão de ter ou não coragem, é uma questão de fazer a vontade do Senhor e estar aonde Ele quer que você esteja. Você não pode se apegar a nada, né? Eu me apego no Senhor. Eu me apego no Senhor e vambora. Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja, a gente vai. Eu não posso me apegar a coisas, gente. Não, eu não me apego a coisas. Eu não me apego a lugares. Eu me apego ao Senhor. E eu vou aonde o Senhor me leva. Eu vou aonde o Senhor me coloca. Amigos a gente carrega para onde quer que a gente vá. E coisas, gente. Coisas são bens materiais. Coisas são coisas, são objetos inanimados. É um sofá, uma TV, uma cadeira, uma casa, um carro. Isso são bens que vêm e vão. Não posso ficar apegada a essas coisas tão pequenas. Essas perguntas, né, que eu respondi aqui agora, olhando aqui na minha colinha, foram perguntas deixadas para mim também na minha caixinha de mensagens lá no Instagram. Eu respondi algumas lá e trouxe algumas para cá, já que eu já tinha em mente gravar um vídeo falando sobre mim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de um pouco da minha experiência, do que eu compartilhei com vocês. Se esse vídeo edificou a sua vida, se esse vídeo te ajudou a crescer, se esse vídeo te ajudou a você se conhecer um pouco mais, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo para que as pessoas possam entender que transformar o mundo é baseado em estar no centro da vontade do Senhor. Não importa em que lugar você esteja, não importa se você viaja os 4 cantos ou se você está a vida inteira no mesmo lugar, contanto que a sua vida esteja no centro da vontade de Deus. É assim que você transforma o mundo. Você transforma o mundo, transforma a vida das pessoas e transforma a sua própria vida quando você está no centro da vontade de Deus. Vou abrir mais caixinha lá no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar o meu arroba aqui. Me segue lá no Instagram se você quiser fazer mais perguntas. Eu vou abrir a caixinha hoje. Hoje não. Hoje. Eu não vou publicar o vídeo no mesmo dia que eu tô gravando. De vez em quando eu abro caixinha lá no meu Instagram. Se você quiser fazer qualquer pergunta pra mim, você pode fazer aqui nos comentários, tá? Mas mesmo se você fizer pergunta aqui nos comentários pra mim, eu vou responder a pergunta lá no Instagram também, porque lá eu respondo de imediato e aqui eu vou responder de vez em quando. Então me segue lá, vou deixar aqui pra vocês o meu arroba. E beijão! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista comigo mesmo. E é isso. Beijão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.